Todos acharam? Amém. Apocalipse capítulo 15, versículo 2. E vi como mar de vidro, misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Poder sentar. Veja como é bem claro essa escritura. Os irmãos perceberam? João, na sua visão, ele viu os que saíram, escaparam da grande tribulação, ou escaparam na grande tribulação, saíram vitoriosos da besta. Irmãos, não quer dizer que eles saíram ilesos, não. Vão morrer, vão ser cortados pelo meio, cerrado, arrancado os olhos, cortado a língua, tirado pedaço, para ver se a pessoa blasfema e aceita. Porque vai haver uma perseguição terrível do inferno. O inferno vai vir para a terra. Como eu tenho falado para os irmãos, o Senhor tem nos avisado que vai transtornar o nosso país e vai vir muita situação difícil, mas ainda, irmão, não é a grande tribulação. Vai haver fome, vai haver falta de água, vai haver carestia por falta de alimento, vai haver coisas perigosas internamente no nosso país, talvez até vindo de fora. Isso é plano do Senhor. Ele disse que não vai voltar atrás, nem adianta o povo orar, porque ele não vai voltar atrás. O que Deus pode fazer é libertar, salvar, livrar os mais queridos, os mais santos, os mais temerosos. Mas ele vai entregar muita gente para o cutelo antes do líder aparecer. Ele já está fazendo isso. Por causa do pecado, por causa da má conduta do povo do Senhor. Os irmãos analisaram que verdadeiramente aqui João não especificou quem são. Muitas pessoas acham que isso aqui é só para os judeus. Irmãos, esta visão não é referente especialmente, somente para a nação judaica. João viu os que... Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. Se a pessoa que ficou aqui vai preferir morrer do jeito que for, mas não vai negar sua fé, vai reconhecer por que ficou. Vai reconhecer por que ficou. E o preço agora é o seu derramamento do sangue, porque o de Jesus já foi derramado. E as pessoas dizem, então a pessoa vai ser salva por si mesma? Não, ele vai ter que escolher. A escolha agora é uma escolha terrível, uma escolha mortal. É a última hora. Você ficou, já era. Ou você aceita o sinal da bênção, por um tempo você aceita aqui na terra, mas tu sabe que o demônio, ele só quer te levar para o inferno. Então ele vai passar um doce na boca com o sinal da bênção para você poder comprar, negociar por um pouco de tempo. Mas quem ficar aqui sabe muito bem, se receber um sinal na mão, na testa, acabou. Mesmo que você corte a sua mão, você já selou o pacto com o Satanás. Esses filmes aí que a pessoa põe um sinal da besta na mão, disfarçado, depois ele tira, isso é tudo mentira. O aceitar, como por exemplo, Satanás disse, se tu és o Filho de Deus, faz com que essas pedras se transformem em pães. Disse Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que o diabo queria? A obediência. É isso aí. Satanás não estava se importando com pão, ou que estava com fome, sem fome. Ele queria a obediência. Então, quem selava nesta época a sua obediência a Satanás, perde salvação. Não haverá perdão. É imediato. Recebeu, já era. Você é um cidadão do inferno. Vai sofrer eternamente sem fim. Onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então, irmãos, esses aqui sairão da grande tribulação de maneira terrível. Eles vão sair vitoriosos porque vão conseguir, irmãos, ficar até o fim. Eles não deixarão ser marcados. Alguns estarão presos nas mãos de Satanás.
Ninguém vai ser marcado à força. Bota a mão dele aí, não vamos colocar a força. Não. Vai ser assim. Ou você recebe, ou você aceita, ou você não aceita. Houve uma irmã que ela teve uma visão, foi arrebatada e teve uma visão, que tinha acontecido o arrebatamento, uma fila de gente para ser marcado, ser chipado. E é esse chip mesmo, não tem volta não, é isso mesmo. Aí que um dado momento uma jovem cristã disse assim, eu não vou receber, não vou, não quero, não vou de jeito nenhum. Aí levaram ela para dentro de um ambiente e lá o barulho do chicote. E chicoteava. E a mãe dela lá de fora, minha filha, aceita. E ela gritava. E ela dizia, eu não vou colocar, eu não aceito. Mas bateram tanto com chicotes, que por fim ela não suportou e pediu para marcar ela. Deus mostrou, irmão, como será. Será uma coisa terrível. Eles não terão piedade da donzela, como diz lá em Deuteronômio. O Senhor levantará contra ti uma nação robusta, uma nação de longe, cuja língua não entenderás o que ela falar. Não terá piedade do velho, nem da donzela, nem do que mama, nem do decrépito. Não terão piedade de ninguém. Eles não conhecem a misericórdia. Você sabe quem é que não conhece a misericórdia, irmão? Os demônios. Satanás e os demônios. Eles não sabem o que é misericórdia. Eles não sabem o que é amor, mais não sabem. Eles só têm dentro deles ódio e vontade de matar. Sabe o que é isso? Uma pessoa que não sabe o que é misericórdia, ele pode chegar assim, arranca teu olho, mete a faca, corta tudo, você está berrando, está chorando, está te cortando, não está nem aí. Então os homens ficarão com 8 demônios. O demônio saiu, andou por um lugar árido, não encontrou repouso, disse consigo, voltarei para minha casa. Quando ele chega na sua casa, encontra a casa vazia, varrida e adornada. Ele vai então e põe a mais. Então são 8. Assim será o último estado dessa geração. Geração de gente. Naquela geração, naqueles dias que Jesus estava falando. Então as pessoas ficarão sem misericórdia porque os demônios estarão ali controlando elas. Ou controlando-as, né? Falando melhor. Então, irmãos, será uma coisa terrível. Eles vão pegar uma criancinha dessa como os babilônios fizeram. Pegavam as crianças da mão das mães assim, jogavam nas pedras assim. Ia batendo lá, ia apanhavam. E as mulheres gritando e jogando. Isso na história, não está aqui na Bíblia, nos Salmos. Ah, Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que pegar em teus filhos e der com ele nas pedras, consoante fizeste a nós. Brincadeira não, e isso vai se repetir pior na grande tribulação. Mas vai ver, salvos? Vai. Aqueles que, por uma força tremenda do seu coração, uma determinação, vão preferir a morte. A morte será dolorosa. O Espírito Santo não estará ali morrendo com ninguém, como deu graça, porque não é mais tempo da graça. Essa história que o Espírito Santo vai estar aqui, está fazendo conversões, isso é, irmãos, é uma imaginação, uma interpretação de gente, doutores que se entregam a vãs contendas, querendo ser doutores além, não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam, porque não tem a revelação do Espírito Santo. Tempo da graça é até o momento em que a igreja, olha, sai. Se a Bíblia diz que nós estamos selados, nós estamos selados até o dia da redenção, ninguém vai ficar selado mais aqui não. Seria fácil o Espírito Santo dando graça para a pessoa suportar a dor, pode matar, corta aí pela metade, vai cortando. Mas não será assim não, irmão, será debaixo de dor. A pessoa não vai ter o seu chifre, mas vai ser estraçalhado. Alguns ficarão vivos. Vamos ver outra passagem? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Apocalipse 13, 15. Irmãos, eu estou testificando os que vão sair vitoriosos e serão salvos no período da grande tribulação, debaixo de terrível aflição. Por isso que é chamado grande tribulação. Acharam Apocalipse 13? Versículo 15. E foi-lhes concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos
os que não adorassem a imagem da besta. Quem são os que vão ser mortos por não adorar a imagem da besta? Os que ficarem. E morrendo por não quererem adorar a besta, o que vai acontecer com eles? Serão salvos. Serão salvos. Ainda, irmão, Apocalipse 11, versículo 13, aí bem perto. As pessoas precisam entender, irmãos, que a grande tribulação não é para ímpio e perdidos, não. A grande tribulação é a chance final para judeus e crentes de qualquer denominação e de qualquer país que no momento do arrebatamento estão em prostituição, estão em adultério, estão em lascívia, estão em espírito de luxúria, espírito de grandeza, soberba, aleluia, oh glória a Deus, estão condenando os outros, são mentirosos, aleluia, estão em bebedeiras, estão fazendo coisas terríveis, aproveitando o dinheiro do povo, estão praticando todo tipo de maldade, e no meio desse povo sujo e imundo, tem ovelha que parece porco, mas precisa ser lavada. Vai ser lavada com o próprio sangue? Sim, porque na grande tribulação a aflição vai fazer descarregar esses pecados, porque no ato do arrebatamento as pessoas sentirão a maior dor da sua vida por haver ficado, aleluia. E para que Deus vai fazer uma grande tribulação na terra só para ímpio? Será que o povo evangélico, esses líderes, esses pastores, pregadores, não entendem isso? Não tem a revelação do Espírito Santo? Irmãos, eu fico assim imaginando, às vezes eu fico ouvindo algumas pregações, eu nem vou até a metade. O indivíduo começa a falar um monte de coisa, dando umas interpretações, escreve em livro, manda aí para o seu site para vocês comprar livro, para as pessoas comprarem livro, falando um monte de ensinos completamente errados. Mas uma pessoa nova que vê uma pessoa falando tão bonito, vai comendo tudo, pensando que é lebre. E come um monte de gato, como vai acontecer brevemente. Oh, glória a Deus, aleluia. Nós precisamos ter revelações do Espírito, porque a palavra é por revelação. O apóstolo Paulo disse que ele orava para os irmãos, para que Deus desse a ele sabedoria e o Espírito de revelação. Não é dom de revelação, ficar revelando a vida dos outros, não. É a revelação da palavra. Mas a palavra não está aqui, não, ela está manifestada, não revelada. Tem muita coisa aqui que é negativo. Precisa, ou seja, está obscurecido. Precisa ser esclarecido pelo Espírito Santo. É por homens que se julgam doutores. É igual, por exemplo, estão no canal de uma irmã sonhou e o filho sonhou que a terça quarta da humanidade vai ser morta agora no que está acontecendo isso. Eu não acredito nisso. Porque não pode nenhuma revelação, nenhuma visão fora da palavra. O primeiro extermínio de seres humanos mundial, que vai ocorrer na grande tribulação, que está no capítulo 6 do Apocalipse, será 1/4 da humanidade. E assim não será somente com a guerra. Será espada, guerra. Após a guerra vem o quê? Fome. Depois da fome vem a peste. E sobra, depois da peste, os animais, as feras da terra. Irmãos, esses 4 juízos vai exterminar a 4ª parte da humanidade na grande tribulação, depois que o anticristo se manifestar. Então, irmão, não caia nessa de ficar vendo visões e sonhos de irmãos, até contam em canais de pessoas sinceras, mas não são verdadeiros. Ah, mas ela teve um sonho, o filho teve um sonho, e daí? O diabo pode dar muitos sonhos. A Bíblia diz que dá muita ocupação, vem os sonhos. Nós sabemos que os sonhos nos últimos dias são de Deus. Muitos sonhos, mas a maioria, ou uma boa parte, não são de Deus. O diabo está aí para confundir. No meio de tantos sonhos, você pode ter um sonho completamente fora da palavra. E pode ser tão claro quanto uma visão, e não vir de Deus, e não vir de Deus. Entenderam? Pode não vir do Senhor. Não podemos assim confundir o Evangelho, as coisas de Deus, só com sonhos e ficarmos duvidosos. Nós temos que recorrer às Escrituras. Temos que ler a palavra, por isso que nós estudamos. E o diabo não gosta quando nós estudamos. Um monte de irmãos e irmãs sonham, mas os sonhos têm que ser interpretados primeiramente à luz do Evangelho. Se estiver fora, está fora. Como uma irmã diz que foi arrebatada, viu o diabo lá no juízo final, sendo julgado. Eu falei, tá, mentira.
Mentira! Porque o diabo não vai comparecer diante do tribunal de Jesus Cristo. Ele será lançado antes no lago que